Então, nessa unidade a gente fala sobre os transtornos dos eritrocitos, né? E vou começar a discussão por falar sobre a base de produção dos eritrocitos, de como eles são produzidos, destruídos, o metabolismo deles em si e as provas de laboratório em que a gente pode analisar esses parâmetros. Depois uma discussão no tipo sanguíneos e tratamentos de transfusão, para a gente entender qual que é a falha nesse ponto, quais são as possíveis falhas nesse ponto e como é o mecanismo em que elas funcionam. E depois falar sobre as anemias e policitemias de fato, né? Anemias que a gente vai separar em anemias por perda de sangue, anemias hemolíticas, por destruição de eritrocito de fato, e anemia por falha na produção, defeitos de produção. Né? E aí tem são várias etiologias de base, são vários mecanismos também. Ou seja, para iniciar esse assunto, essa discussão sobre os eritrócitos, a gente vai ver o livro trazer a informação de que eles são muito mais numerosos que as outras células e que eles têm o formato de disco bicôncavo, e esse formato ajuda de duas maneiras para a troca de oxigênio. Né? A forma bicôncava aumenta a superfície de contato do eritrocito com o oxigênio, por exemplo, e a fragilidade, né, a finura da membrana permite que o oxigênio tenha um caminho mais curto para passar para entrar dentro do eritrócito. Né? Uma outra característica específica, bastante importante sobre a membrana, é que ela é muito flexível. Né? Então a gente tem duas proteínas, a espectrina e a anquirina. Essa espectrina parece uma proteína microtubular que a gente tem dentro da célula, que vai dar esse formato bicôncavo, e as anquirinas são as proteínas de sustentação, né? Essas proteínas de sustentação, a cara interna da membrana, que vão se ligar aqui às proteínas integrais que são transmembranas, são proteínas que estão expondo os antígenos do eritrócito. Então a gente vai ter aí essa conformação, né? A espectrina e a anquirina para dar esse formato do disco, né? Então o disco bicôncavo tem até em média 8 micrômetros de tamanho, né? Mas pode ser de 7,2 a 8, e aqui no meio ele é menor, nas bordas ele é um pouco maior. E aí como ele é conformado dentro, né? Então dentro a gente tem dois pares, né, de cadeias polipeptídicas, um par beta e um par alfa, certo? E essas quatro cadeias aqui, 1, 2, 3, 4, cada um deles tem um ferro, né? Então, cada um desses ferros, cada um desses pontos M, que é esses pontos ferro, podem levar uma molécula de oxigênio, ou seja, dentro de um eritrocito, a gente pode ter até 4 moléculas de oxigênio, né? E aí, algumas anomalias acontecem justamente nessas cadeias polipeptídicas, né? Então, a gente pode ter uma alteração dessa e dessa, por exemplo, que ela não vai conseguir mais carregar o ferro, por exemplo, e aí a gente só vai ter dois disponíveis para carregar oxigênio de fato. Aí, o nosso livro vai trazer que a gente tem dois tipos principais. Então, pensando no tamanho, nas tamanhas mutações que podem acontecer nos genes que codificam essas proteínas, essas globulinas para se juntar com o M, para formar hemoglobina, a gente pode ter aí 550 tipos de moléculas de hemoglobina anômalas, né? Os dois principais que são normais são a hemoglobina A, ou adulto, e a hemoglobina F, ou fetal. Essas são as mais comuns. A hemoglobina fetal, inclusive, ela tem uma maior, né, afinidade com oxigênio, então essa transferência de sangue, essa transferência de oxigênio lá na placenta, ela é feita com mais eficiência. Essa hemoglobina, inclusive, ela fica no bebê até 6 meses depois do nascimento, né? Então, um bebê, por exemplo, que tem uma alteração genética para codificar em sua hemoglobina adulta, para codificar uma proteína que impossibilite esse transporte do oxigênio, ele só vai começar a apresentar depois dos 6 meses, né? Interessante esse conceito. Aí vamos lá para a síntese de hemoglobina. Então, usualmente a gente tem no corpo 2 gramas
de ferro nas mulheres e 6 gramas nos homens, né? E 80% da hemoglobina que a gente tem 80% do ferro que a gente tem no corpo, ele tá acoplado às hemoglobinas, né? Então os outros 20% vão se armazenar ou na medula, ou no fígado, no baço, ou em qualquer outro órgão. Qualquer outro órgão. Ou em alguns outros órgãos. Mas usualmente vão ser armazenados na medula óssea e no fígado, né? Aí quando as células envelhecem, elas passam pelo baço, o baço destrói e aí reverte esse material, né, que vão ser os aminoácidos e o ferro de volta para a circulação para ser reutilizado pela medula óssea ou para ser armazenado. A gente tem aqui uma demonstração melhor de como isso acontece. Que o livro só vai trazer que o ferro ele caminha na circulação, ele se liga a uma apotransferrina, essa apotransferrina forma transferrina, né? Então a apotransferrina é como se fosse uma proforma antes dela ter contato com o ferro e depois ela se transforma em transferrina. E depois pode ser transportada para o fígado, por exemplo, e se armazena como ferritina, certo? E aí a gente analisa aí a ferritina sérica, por exemplo, do organismo para observar o quanto de reservas de ferro essa pessoa tem no sangue, né? Observando agora o fluxo. Então, como vai acontecer? A gente tem o ferro da dieta, ele é absorvido no duodeno, né? O ferro absorvido ele é transportado para o plasma, ele pode ser armazenado como ferritina, pode ser devolvido para a corrente sanguínea, e na corrente sanguínea ele anda junto com a transferrina, né? Na corrente sanguínea ele pode ir como transferrina até a medula óssea e ser utilizado de fato na fabricação dos eritrócitos, na síntese dos eritrócitos. Depois que o eritrócito amadurece, ele vai passar pelo baço. O baço tem sinusoides muito pequenos, tem células fagocíticas, que usualmente vão fazer essa fagocitose das células mais velhas, e o simples passo mecânico das células mais frágeis ou mais velhas nos sinusoides esplênicos já serve para destruir essas células. E depois da destruição dessas células, como é no compartimento intravascular, a gente tem, né, o reaproveitamento do M ou da globina, né, o reaproveitamento do ferro, ele volta para a circulação, se liga a transferrina de novo, ou vai para o fígado como ferritina, ou vai de novo para a medula óssea, certo? E aí a gente vai falar sobre a produção, de fato, desses eritrócitos, né? Eritropoiese, poeta, poesia é uma construção nova, né? Do nada. Então a gente tem a eritropoiese, que é o termo que se refere à produção de eritrócitos de fato, né? Então até os 5 anos, quase todos os ossos do corpo humano são utilizados, tem medula óssea vermelha e são utilizados para a produção de eritrócitos. Depois dos 20 anos de idade, quase todos os ossos vão se preencher com uma medula óssea amarela, né, que é uma medula óssea adiposa, e os ossos que vão sobrar produzindo eritrócitos vão ser as vértebras, o esternão, as costelas e o osso da pelvis, né, o ilho. Então, como vai acontecer? Como é que acontece lá dentro da medula óssea? Então, a gente tem na medula óssea células precursoras, são chamadas eritroblastos, né? Elas vão sair das células mãe pluripotenciais, e até esse ponto, então, deste ponto aqui para frente, para o precursor eritroide comprometido, que é o eritroblasto, a gente vai ter o estímulo dos fatores de crescimento, né? Deste ponto para frente, o estímulo da eritropoetina. A gente vai entender melhor o porquê, certo? Então, quais são os fatores de crescimento que vão estimular aqui? Então, a gente tem fator de crescimento similar à insulina, Insulin-like growth factor, IGF-1, fator estimulador de colônia de granulócito, fator estimulador de colônia de granulócito macrófago. Então, esses fatores aqui são os que vão estimular deste ponto para frente, deste ponto até aqui. Deste ponto para frente,
a gente tem a eritropoetina, né? A eritropoetina é secretada pelos rins, a gente tem as células peritubulares nos rins que detectam as quantidades de oxigênio no sangue que está circulando naquela topografia, e aí eles vão secretando eritropoetina caso tenha uma baixa desse oxigênio, certo? A eritropoetina vai lá na medula óssea e vai estimular aqui os precursores eritroides comprometidos, né, os eritroblastos. Então, aí o livro traz uma informação interessante. Mais ou menos 1% da conta total de eritrócitos se renova a cada dia, né? Se regenera, se gera lá na medula óssea a cada dia. Ou seja, 1% do sangue em circulação vão ser reticulocitos, que são essas células sanguíneas ainda imaduras que foram liberadas para a medula óssea. Então, se a gente tem um caso de anemia grave, por exemplo, e o livro traz essa possibilidade, né? Se a gente tem algumas formas de anemia grave, os reticulocitos estão aumentados, podem chegar até 30% do reconto normal de eritrócitos. Um outro achado interessante é que bom, o livro vai trazer que, se a gente tiver um caso, por exemplo, de insuficiência renal, onde a gente tem uma destruição, por exemplo, desse parênquima renal, destruição dessas células peritubulares que vão liberar eritropoetina, como é que produz, né? Então, nesses casos de insuficiência renal, a gente vai ter uma indução de anemia grave. E, em ausência da eritropoetina normal, né, a eritropoetina produzida pelo rim, a indústria farmacêutica desenvolve, né, usando tecnologia recombinante, uma eritropoetina que se utiliza exatamente para induzir a medula óssea a produzir eritrócitos, né? E eles são usados geralmente em casos de insuficiência renal, como eu falei, para anemias que foram induzidas por quimioterapia, em pessoas com tumores malignos, para pessoas com vírus de insuficiência da imunodeficiência humana, o HIV, certo? Mas essa é uma premissa interessante, né? Então, 1% dessa circulação que está aqui no sangue, ela é de reticulócito, né? São esses aqui que foram liberados já para a corrente sanguínea. Em teoria, eles vão madurar ali em 4, 5 dias. Porém, se a gente tiver uma alta concentração de reticulócitos, quer dizer que a destruição das minhas células sanguíneas está muito alta também, certo? Ou então, uma deficiência de ferro. A gente vai entender melhor como é que isso funciona. A gente vê aqui no ciclo que a tensão baixa de oxigênio nos tecidos, sensor de oxigênio no rim, liberação de eritropoetina, que estimula a proliferação, a maduração e a liberação, certo? E a célula-mãe, para se diferenciar aqui num precursor eritroide, vai ser estimulada por fatores de crescimento, como o IGF-1. Destruição dos eritrócitos. Então, o eritrócito tem a capacidade de viver de até mais ou menos 120 dias, ou de 4 meses, né? E a taxa de destruição dos eritrócitos fazendo o cálculo, né? É de mais ou menos 1% ao dia, exatamente igual à taxa de produção, certo? Então, um equilíbrio, em teoria, constante se a gente não tiver nenhum desvio no eixo. Então, no baço, a gente tem hemoglobina, o eritrócito foi destruído, a gente tem a hemoglobina sendo degradada, ela é degradada em ferro, a parte de ferro, e a parte de globina. O ferro em globina. O EM, para liberar o ferro, ele libera mais um produto, que é a bilirrubina, certo? Essa bilirrubina é liberada como bilirrubina não conjugada, né? Bilirrubina livre. Lá no fígado, ela vai sofrer uma transformação e vai virar hidrossolúvel, vai virar bilirrubina conjugada, que é secretada na bilis, e a bilis vai dar coloração para as fezes ou para a urina. E o ferro é liberado, vai para a medula óssea para ser reutilizado ou vai para o fígado para ser armazenado. Também a parte globina, né, também é essa parte, né, a região globina dessa molécula, dessa proteína, ela também é degradada, os aminoácidos que formavam ela vão ser reutilizados também para formar eritrócito ou qualquer outro componente no organismo. Se a gente tem uma eliminação excessiva de bilirrubina
de bilirrubina conjugada na bilis mesmo, a gente pode ter cálculos de bilirrubina, né? Uma forma de fazer cálculo biliar. A forma insolúvel, a bilirrubina não conjugada, ela geralmente é excretada das duas maneiras que eu falei. Se a gente tem uma acumulação de bilirrubina não conjugada, e vai ter também acumulação de bilirrubina conjugada, né, pela alta destruição de eritrócitos, por exemplo, ou pelo não funcionamento do fígado, né, pela falha hepática, o fígado não vai poder conjugar essa bilirrubina, ela vai ficar em alta concentração no sangue, e a bilirrubina ela é um pigmento. Então ela vai começar a pigmentar a pele de amarelo, que a gente chama de icterícia, certo? Metabolismo dos eritrócitos, ele traz aqui que o eritrócito ele utiliza a via glucolítica para satisfazer suas necessidades energéticas, né? E mais importantemente aqui, traz que a insuficiência hereditária de uma enzima, que é a desidrogenase de glucosa 6-fosfato, predispõe à desnaturalização oxidativa da hemoglobina. Então ela começa a não receber mais, não aceitar mais oxigênio se ligando no ponto M da hemoglobina. E aí o que leva à lesão e lise dos eritrócitos, e a gente tem uma anemia grave, essa anemia é mais frequente em homens negros. Seguindo para provas de laboratório, vou citar as provas, na verdade. Então, a gente tem a contagem de eritrócito de fato, né? A contagem de eritrócito é comum em homens um pouco mais do que nas mulheres. A maioria, na verdade, desses valores é mais comum em homens um pouco maior do que nas mulheres. Então, dos homens 4,2 a 5,4 milhões, das mulheres 3,6 a 5, né? E a gente precisa saber manusear esses valores. Reticulócitos de 1 a 1,5%, bem baixo, né, do total da contagem de glóbulos vermelhos. A gente vai ter de 1 a 1,5% são reticulócitos. Se tiver aumentado, a gente vai tirar algumas conclusões. Hemoglobina de 14 gramas a 16,5 gramas por decilitro nos homens e um pouco menos nas mulheres, de 12 a 15. Hematócrito. O hematócrito ele mede a massa de glóbulos vermelhos no volume de 10 ml, né? Ou seja, se o hematócrito estiver alto, e a gente tem aqui, se o hematócrito estiver muito alto, a gente tem uma alta produção de células vermelhas. Se o hematócrito estiver muito baixo, a gente tem uma anemia. Alta produção das células vermelhas é uma policitemia. E se a gente tem uma produção normal das células vermelhas, ele vai estar ali entre 40 e 50, vai estar nos homens entre 40 e 50, nas mulheres entre 37 e 47, são valores muito aproximados, certo? Seguindo para volume corpuscular médio, é o tamanho desse eritrócito, né? Então a gente observa e pode, a partir dessa observação do tamanho do eritrócito, a gente pode dizer se uma anemia ela é normocítica, se ela é microcítica ou se ela é macrocítica. A concentração de hemoglobina corpuscular média é o quanto tem de hemoglobina em cada um dos eritrócitos, né? É uma média de quanto tem cada um dos eritrócitos. E a gente pode também observar algumas características nas anemias, como se a gente tiver uma alta concentração de hemoglobina em cada corpúsculo, a gente tem uma hipercrômica. Se a gente tem uma muito baixa, uma hipocrômica, uma anemia hipocrômica. Se a gente tem uma normal, uma anemia normocrômica. Por que crômica? Porque quem dá a cor para o sangue é a hemoglobina se juntando, soltando ao ferro, mas quem dá a cor ao sangue é a hemoglobina, certo?